Bruno Rezende, o Santos tem interesse em novo meio-campista, Bruno. Em quem o Santos está de olho, Bruno Rezende? Então, o Santos busca o Wallace, volante de 29 anos do Cruzeiro, com passagens pela Europa, também teve passagem pela seleção principal e foi campeão olímpico em 2016. Ele que joga de volante ali, né, como eu falei, a função ali do meio campo que o Santos mais está carente, por isso com a negociação do Thiago Maia travada, o Santos foi atrás do Wallace, esse volante aí do Cruzeiro, para fazer ali a função que o Santos mais está carente hoje em dia. Vamos aos números do Wallace, Giovanni Afonso. O Giovanni daqui a pouquinho estará com a gente no programa Santos Total, né? O Giovanni que vai estar hoje na Vila Belmiro, na entrevista coletiva de Álvaro Barreal, que é que nem perna de cobra, até agora ninguém viu. O meu caro Bruno Rezende, vamos aos números do jogador que pode pintar no Santos Futebol Clube, Bruno. Marcão, ele que nesse 2025 já fez 3 partidas, mas com a camisa do Cruzeiro, ele tem 19 jogos, ele chegou em 2024 no Cruzeiro, mas ele foi muito elogiado na passagem dele pela Udinese, né, onde ele ficou lá 5 anos com a camisa do Udinese, jogando muitos jogos por ano, mais de 30 jogos, eu não tenho aqui exatamente o número dele pela Udinese, mas pelo Cruzeiro ele não atuou em muitos jogos, porém essa atuação que ele teve pela Udinese foi a que fez o Cruzeiro contratá-lo, também ele que teve no período que esteve na Europa passagens pela seleção, e é por isso que o Santos, visto que precisa de um jogador para essa função, foi atrás dele. Tá aí o Wallace, né? Qual que é a idade do Wallace, Bruno Rezende? Tem aí? 29 anos. 29 anos. É um jogador experiente, é um jogador já rodado, né? Futebol europeu, como bem disse aí o Bruno, boa passagem na Udinese da Itália. Tá aí o Wallace que está no radar do Santos. A informação inicial foi trazida pelo jornalista Ademir Quintino, né? E o Santos que vai tentando. A verdade é o seguinte, o Santos ele tá no momento de janela. Ele tá no momento de janela que as opções são cada vez mais escassas, né? Ou seja, você tem menos opções no mercado e aí é a famosa xepa no bom sentido. Isso não quer dizer que não tenha nada bom na xepa. Às vezes você pega ali na xepa algo bom, né? Bom e barato. Mas a chance de você pegar algo que não esteja tão bom é grande. E por um preço que talvez seja um preço mais caro do que realmente vale. Então tá aí o Santos com interesse no Wallace, o Santos também tem interesse no Vidiagra. Fica evidente que o Santos quer olhar o meio-campo. E Bruno, uma outra informação que eu obtive ontem à tarde, falando com uma pessoa importante lá de dentro do Santos, é que o Santos está olhando a lateral direita, hein? Pedro Caixinha teria sido convencido que o Santos precisa de um lateral direito. Então atenção, prioridades do Santos neste momento é o meio-campo. O Santos quer 2 jogadores de contenção e o Santos quer contratar um lateral direito. Portanto, além de David Washington e Benjamin Roleiser, Benjamin já foi anunciado, né? O David Washington deve ser anunciado quando terminar o Sul-Americano. Além desses 2 jogadores, o Santos pretende trazer mais 2 meio-campistas de contenção e mais um lateral direito, viu, Bruno? É importante o Santos fazer essa busca pelo lateral direito. E também pelo meio campo, que são setores que o Santos tem deixado a desejar, são setores que estão, como é que se diz, abaixo, né, em relação ao elenco que o Santos tem do ataque para frente, e o Santos conseguindo fechar contratações de jogadores que venham para ser titular nessas posições, acredito que tem muito a melhorar, tem muito a ajudar o time num desempenho geral, e por isso que é importante a busca. E Marcão, eu acabei encontrando aqui os números exatos do Wallace pela Udinese também, são 165 jogos, 3 gols e 1 assistência. E pelo Cruzeiro, corrigindo, são 20 jogos, ele anotou 1 gol. Tá certo. Como é um meio-campista, né? Claro que a gente não cobra do Wallace que ele faça gols, que, enfim, que ele decida partidas, mas é claro que hoje no futebol moderno é sempre importante você ter jogadores, mesmo que sejam jogadores de contenção, que pisem na área, que cheguem como elemento surpresa. É importante isso, né? Vimos o Corinthians ali com o Carrillo, com o próprio Martínez, enfim, jogadores que são jogadores ali de meio campo, mas que deram um trabalho danado para o Santos Futebol Clube. Então,
É fundamental no futebol de hoje, Bruno, que o meio-campista não só destrua, né? Que ele também possa construir, que ele chegue como elemento surpresa. É um pouco disso que cobramos, né? Do Schmidt, que praticamente não pisa na área. É um bom jogador, o Schmidt tecnicamente não é mau jogador, mas não chega como elemento surpresa. O Schmidt não decide o jogo, o Schmidt praticamente não chuta ao gol. O Diego Pituca chuta um pouco mais, mas no futebol moderno hoje, você precisa ter jogadores no setor de meio campo que possam, em algum momento, em determinado momento do jogo, chegar ali na frente, resolver uma partida, aparecer como elemento surpresa vindo de trás. Então isso é muito importante, Bruno. No futebol de hoje, no futebol moderno, em que exige tática, exige muita concentração para você desempenhar o seu papel, não adianta o meio-campo só marcar ou o meio-campo ficar muito ali na frente, abdicando do setor defensivo. Hoje em dia é necessário um meio-campo completo, um meio-campo que saiba voltar para ajudar o time na defesa, progredir para o ataque e estar ali para uma possível finalização, para um apoio ofensivo. Acho que é até legal citar um exemplo disso. A gente tem o Gerson do Flamengo, que está em todo o setor, ajuda ofensivamente. Então, hoje em dia, a busca no mercado é por um meio-campo, né, no geral, que saiba marcar e também saiba desempenhar um papel ofensivo muito bom. Laércio Silva, Marcão, qual a escalação do Santos para domingo? Olha, o Santos está treinando agora, nesse exato momento. É o primeiro treinamento após a derrota contra o Corinthians. Hoje é o famoso regenerativo. O que é o regenerativo? Quem jogou menos de 45 minutos ou não entrou em campo, vai pro gramado e treina numa intensidade maior. Quem jogou 45 minutos ou mais de 45 minutos, os titulares ou aqueles que entraram e jogaram mais de 45, esses ficam na academia. Então o treinamento de hoje não é um treinamento decisivo para a partida contra o Água Santa. Então não adianta aqui eu chegar e falar para vocês, o time vai ser esse. Não. O time deve ser definido, claro, a partir de amanhã, pelo treinador Pedro Caixinha. Eu posso aqui tentar esboçar, com base naquilo que vimos no último domingo, na última partida contra o Corinthians, um provável Santos. Acho que vem assim: Gabriel Brazão, Sherman pela direita. Não acredito que o Léo Godoy vai ser mantido, seria loucura do treinador Pedro Caixinha. Ele vai de Zé Ivaldo e Gil. E do lado esquerdo teremos o Escobar. No meio-campo, Rincon, Diego Pituca e Neymar. Soteldo pela direita, Guilherme pela esquerda e Tiquinho Soares. Eu acho que ele vem assim, viu, Bruno? Nesse momento apenas palpite, mas acho que não vai fugir muito disso. Lembrando que Veron e Álvaro Barreal podem ser relacionados pela primeira vez, Bruno. Tá no mute. Agora é o Bruno, hein? Exatamente, Marcão. Agora foi culpa minha. A culpa não é da produção, atenção. A culpa não é da produção. Atenção. Produção, cancela a reunião que nós marcamos para 9h33. Bruno também errou lá, tá tudo certo. Faz parte, produção, faz parte. Diga, Bruno Rezende. Ou eu vou para essa reunião aí também, né, Marcão? Bom, vamos lá. O Santos, como você falou, né, nas últimas partidas, considerando o desempenho aí de Léo Godoy, do próprio João Basso na zaga, deve vir desenhado dessa maneira, num 4-3-3 com o Brazão. Eu também acredito que seja o Sherman ali pela direita. Ele também é preterido aí por parte da torcida e também pelo que tem mostrado com a camisa do Santos. Já na zaga, Gil e Zé Ivaldo, e na lateral esquerda, muito provavelmente o Escobar. No meio-campo, eu acredito que ele venha novamente com Rincon e Pituca. Apesar do João Schmidt ali, eu acredito que ele poderia ser tentarem utilizar ele nessa posição. E o Neymar no meio-campo armando. Já no ataque, eu acredito que ele vai voltar com o Soteldo ali pela direita, o Tiquinho Soares no ataque e na esquerda o Guilherme. Tá aí, ó, uma informação que não é uma informação legal que acaba de chegar aqui, que o Balieiro, né, jogador que pertence ao Santos Futebol Clube, está emprestado para Chapecoense, rompeu o ligamento cruzado anterior, né? E também o ligamento colateral medial do joelho direito. Olha aí, hein? Que notícia triste. Vinícius Balieiro, e aí, né, não entra aqui nenhuma análise técnica, né? Mas o ser humano, né? O cara vai ficar aí 12 meses sem jogar, porque ele rompeu o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial do joelho direito. Tá aí uma notícia triste, boa recuperação para o Vinícius Balieiro. Eu tenho minha opinião sobre o Balieiro no Santos, é uma outra coisa, mas é claro que a gente não fica feliz em saber que o jogador está machucado e uma lesão
grave, complicada, principalmente para um jogador que teria uma oportunidade, né, de mostrar o seu trabalho. Eu quando falo aí de alguns jogadores que, na minha opinião, não podem mais vestir a camisa do Santos, como o Balieiro, o próprio jogador Sandri, o Andrei Quintino, que está no Santos há muito tempo também. Quando a gente fala que esses jogadores não podem vestir a camisa do Santos, não quer dizer que esses caras não tenham condições de jogar em lugar nenhum, não. O que a gente torce é justamente para que eles sejam emprestados e busquem em outras equipes jogar e mostrar o seu futebol. Por exemplo, o Miguelito, né? Ontem eu falei que o Miguelito tá acabando o período Miguelito no Santos. É claro que tá acabando o período Miguelito no Santos. Ele passa por mais um treinador e não consegue jogar. Gente, não achem que o Miguelito está sendo injustiçado no Santos, né? Vocês acham mesmo que todos os treinadores que passaram pelo Santos nos últimos 2 anos olharam para o Miguelito e falaram, pô, esse aqui eu não vou colocar para jogar porque eu não gosto dele? O Miguelito não tem jogado porque não agradou o treinador nos treinamentos. Ah, Marcão, mas ele não teve as oportunidades que deveria ter tido. Até acho que ele deveria ter sido mais testado para acabar de vez com essa dúvida. Agora, ele recebeu oportunidades. E quando entrou em campo, ou foi substituído no intervalo, ou quando entrou no segundo tempo também não mostrou. Então vamos acabar com esse papo que o Miguelito não teve oportunidades. Ele está treinando com o elenco desde o começo do ano. Mesmo com a carência de atacantes no Santos, ele não conseguiu brilhar, mostrar o seu trabalho de forma diferente para o treinador. E não é o primeiro treinador que não consegue ver o Miguelito como jogador importante para o Santos. Passaram vários treinadores no Santos e ninguém conseguiu ver. Então, gente, tá na hora do Miguelito também ser emprestado ou ser vendido. Não dá mais pra gente ficar aqui mais um ano pedindo coloca o Miguelito. Não, né? Então, jogadores como esse Miguelito, Andrei Quintino, o jogador Sandri, o Balieiro foi emprestado. Esses caras precisam ser emprestados. O Santos não é ONG. O Santos não é ONG pra ficar pagando salário pra jogador dormir e comer no Santos, pô. Então esses caras precisam ser emprestados urgentemente. Né? Tá na hora. Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. A galera curtindo, deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo na varanda mais famosa do Brasil. Bruno Rezende. Ontem nós tivemos jogo envolvendo o líder do Grupo B. E aí, Bruno? Quanto foi o jogo do Guarani e como ficou o Grupo B após todos os jogos serem concluídos, Bruno? Marcão, os jogos de ontem, tivemos um jogo importante para o Santos, que foi Guarani e Novo Horizontino, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Foi 0-0, um resultado que é consideravelmente bom para o Santos, já que não veio a vitória do Guarani. Também ontem tivemos Palmeiras, Inter de Limeira e Palmeiras, que foi 3-0 para o Palmeiras, e o São Paulo empatou com o Velo Clube por um placar de 3-3, Marcão. Foi um jogão de 6 gols, né? São Paulo 3-3 com o Velo Clube. Já o grupo do Santos ficou da seguinte maneira: em primeiro lugar, o Guarani com 11 pontos, em 9 jogos, né? Todos os times têm 9 jogos, o Guarani com 11 pontos, a Portuguesa em segundo com 10, o Santos vem em terceiro com 9 pontos e o Bragantino em quarto com 8, Marcão. Tá aí o grupo B do Santos Futebol Clube, empate do Guarani jogando em casa para o Novo Horizontino em 0-0, empate que foi bom para o Santos, né? Porque o Guarani foi para 11, o Santos tem 9, então faltando 3 rodadas para o término do Campeonato Paulista na primeira fase, a diferença do Santos, que é o terceiro, para o líder Guarani, que é o primeiro, são de apenas 2 pontos. Então, é uma situação que o Santos pode reverter, né? A pontuação dos times no grupo do Santos é uma pontuação baixíssima. Sorte do Santos. Imagina se o Santos estivesse no grupo do São Bernardo. Imagina se o Santos estivesse no grupo do Corinthians, que tem o Mirassol já com 16. Então, perceba, o Santos vai mal no Campeonato Paulista, mas deu a sorte de estar num grupo que tem uma pontuação muito aquém dos demais grupos. Então isso é favorável. Agora o Santos precisa fazer a sua parte, né? E sobre o jogo do São Paulo, e o Jandrei, hein? Ih, mamãe!
Você gostava do Jandrei no Santos, o Bruno Rezende? O Jandrei que não tá sendo muito bem visto, muito bem avaliado no São Paulo, não. Tem muito São Paulino bravo com o Jandrei lá, viu? Marcão, no Santos ele também não mostrava muito. Para o que veio, assim, para jogar com a camisa do Santos, aí se transferindo para o São Paulo, até foi titular em alguns jogos, hoje em dia, né, reserva, mas quando tem entrado não tem também demonstrado muita coisa boa. Meu amigo, Jandrei, goleiro que o Santos praticamente doou ao São Paulo, né?